Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Barbosa e neste vídeo vou apresentar para vocês um pouco sobre o plano de aula que foi aplicado na Escola Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros. Essa é uma atividade avaliativa para o componente de estágio supervisionado de formação de professores para o ensino fundamental em língua portuguesa, proposto pela professora Sâmia Sulaiman. O conteúdo escolhido para a aula de língua portuguesa foi o de colocação pronominal. Muito bem. Falando um pouco sobre o contexto em que se deu a aula. O plano de aula ele foi desenvolvido para ser aplicado junto a uma turma do 9º ano, e ele foi acompanhado diretamente pela minha professora supervisora, Maria Gorete Campos. Para que a aula pudesse ser realizada, foram necessários 2 tempos, cada um com 50 minutos, e os recursos utilizados para que essas aulas pudessem acontecer foram slides, projetados através de um data show disponibilizado pela própria escola, livro didático e o quadro. Ao elaborar o plano de aula, eu coloquei como principal objetivo o de introduzir os principais conceitos sobre colocação pronominal. O que é uma ênclise, o que é próclise, o que é mesóclise, como é que a gente faz para identificar isso em um determinado texto, quais são as regras que propiciam uma colocação em detrimento da outra. Para isso, eu também entendi que era importante revisar o tópico de pronomes oblíquos átonos, já que a turma ela vinha apresentando uma grande dificuldade em alguns conteúdos em decorrência da pandemia de Covid-19 que enfrentamos. Tentei incentivar também, por meio do material, algumas reflexões, sobre os usos dessas colocações, que é justamente o aluno ele conseguir notar que nem tudo que está prescrito na gramática normativa acontece de fato no nosso dia a dia, na fala. Para isso, eu trouxe alguns materiais para que eles pudessem refletir mesmo um pouco a respeito disso, pensar essas questões, trazer exemplos do seu dia a dia. E, por fim, como o objetivo final, coloquei o de exercitar e avaliar o aprendizado sobre o conteúdo, né? Para isso, exibir materiais, abrir espaços para discussões, fizemos leituras em sala de aula e também avaliei os alunos através da participação deles. O objeto a ser trabalhado neste conteúdo é o de coesão, com ênfase na habilidade EF09LP10, que, de acordo com o que está descrito na própria BNCC, é fazer com que o aluno ele consiga fazer um comparativo entre o que está descrito na gramática normativa, ou seja, o uso padrão da língua, da norma culta, em detrimento do que de fato acontece na oralidade, no dia a dia, nos contextos fora dessa norma padrão. E, para isso, as práticas de linguagem que foram utilizadas são justamente a de leitura, a da oralidade e também da análise linguística. Para que a aula pudesse acontecer, eu elaborei no meu plano de aula 4 etapas principais. Na etapa inicial, eu introduzi sobre o conceito dos pronomes oblíquos átonos. No momento seguinte, eu fiz com que eles lessem alguns textos, entre eles um poema chamado Bilhete, do Mário Quintana, e também algumas tirinhas de humor, para que eles pudessem refletir um pouco a respeito do que estava acontecendo ali, se eles conseguiam observar o que estava acontecendo com a posição do pronome em relação ao verbo. Pedi para que eles trouxessem hipóteses. Por quê? Que em alguns momentos o pronome está antes do verbo, em outros momentos ele está no meio e em alguns casos ele vem após. Pedi para que eles trouxessem hipóteses. Apresentei de forma breve alguns conceitos sobre a próclise, a ênclise e a mesóclise e, retornando à leitura desses textos, eu pedi para que eles justamente tentassem me explicar por que em alguns casos ali o pronome estava antes do verbo, no meio, em outros casos estava depois, e também para que eles fizessem uma reflexão sobre como isso acaba acontecendo no nosso dia a dia. Se aquilo que é prescrito na gramática, na norma padrão, ocorre de fato na oralidade, no nosso dia a dia, se as pessoas de fato se comunicam daquela forma. E, a partir daí, formou-se uma grande discussão. Em seguida, aprofundei os conceitos da próclise, da ênclise e da mesóclise. Foram aproximadamente 40 minutos que eu dediquei a essa explicação, interagindo sempre com eles, para que no final fizéssemos um exercício. E esse exercício era justamente formado por 5 questões. Essas 5 questões eu colocava no slide para que eles copiassem.
E após copiar, eles tentavam responder dentro de um tempo e eu ia tirando as dúvidas. Quem apresentasse alguma dúvida naquele momento, eu ia até a carteira ou então falava para a turma geral e explicava novamente. Esse aqui é um dos textos, né, que eu utilizei, bilhete. Eu destaquei as partes que eu queria que eles observassem bem para tentar me explicar o que estava acontecendo ali em relação à posição do pronome e do verbo. Trouxe algumas tirinhas humorísticas aqui para destacar o uso da mesóclise. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado do meu plano de aula e agradeço por terem ficado até o final. Até mais!